Olá, pessoal. Espero que todas e todos estejam bem. Hoje nós vamos tratar de trabalho sem vínculo empregatício. Trata-se de uma análise extraordinária, excepcional, porque, como nós já vimos em vídeos anteriores ou em vídeos outros, o direito do trabalho cuida essencialmente da relação empregatícia. Portanto, o trabalho sem vínculo empregatício não é objeto natural, imediato do direito do trabalho. Dois são os motivos pelos quais trataremos aqui do trabalho sem vínculo empregatício. O primeiro deles, para que vocês consigam compreender as distinções havidas entre relações de emprego e relações de trabalho outras, também relevantes, mas que não caracterizam vinculação jurídica empregatícia. Portanto, o primeiro motivo diz respeito à necessária distinção entre situações de emprego e situações de trabalho sem vínculo de emprego. A outra relevância da análise diz respeito à importância de relações trabalhistas sem vínculo empregatício no âmbito do mercado de trabalho aqui no Brasil e no mundo inteiro. São relações relevantes numericamente, economicamente, socialmente, e que, embora não caracterizem emprego e, portanto, embora não ensejem direitos trabalhistas, têm destaque prático. Então, por isso, nós vamos estudar aqui trabalho sem vínculo empregatício. Vamos iniciar por trabalho eventual e por trabalho avulso. A análise do trabalho eventual é simples. Não se trata de uma relação de emprego, aquela relação que envolve trabalho eventual, por ausência de requisito do artigo 3º, que é exatamente o requisito não eventualidade. Se a caracterização do emprego exige trabalho não eventual, é óbvio que o trabalho eventual não enseja direitos trabalhistas por ausência de vinculação empregatícia. O trabalho eventual é aquele ocasional, episódico, incomum, extraordinário em relação ao contratante. O contratante contrata uma prestação laborativa ocasional, episódica, extraordinária, que não se prende à quantidade de tempo entregue a esse contratante, mas sim ao motivo ensejador da contratação, na minha linha interpretativa, teórica, doutrinária. Há outras teorias de não eventualidade, eu desenvolvo em outro vídeo aqui no canal e no meu livro, no meu curso de Direito do Trabalho, publicado pela editora RTM. Para nós aqui, basta a compreensão do trabalho episódico, ocasional, fortuito, extraordinário, que, portanto, não enseja vinculação empregatícia e nem direitos trabalhistas, obviamente. Na minha construção teórica, diferente é a figura do trabalhador avulso, que historicamente se destaca no contexto brasileiro em âmbito portuário. Historicamente, é uma categoria bastante organizada que se reunia em portos marítimos para organizar o fornecimento de mão de obra para navios, para empresas transportadoras ou para donos de carga. Imagine a seguinte situação: um navio atraca no porto e o dono da carga, o dono do navio, precisa de mão de obra para carga, descarga, organização do material no navio, o que seja. Não é razoável supor, do ponto de vista prático,
que o navio chinês atracando no Brasil tenha empregados aqui para essa movimentação de carga. É natural que haja trabalhadores no porto e que esses trabalhadores se organizem para fazer a carga e a descarga. A organização histórica dessa categoria fez com que ela fosse, para efeitos constitucionais, equiparada aos demais empregados urbanos, rurais e hoje também domésticos, para os fins da fruição de direitos trabalhistas do artigo 7º constitucional. Isso quer dizer que, embora não sejam empregados do navio, da transportadora ou do porto, esses trabalhadores têm direitos trabalhistas de matriz constitucional fixados no artigo 7º. Como é que eles vão exercer esse direito? Nós vamos ver que esse direito será exercido por meio do órgão gestor de mão de obra, o órgão nos portos. A doutrina caracteriza essas pessoas, esses trabalhadores, como subordinados atípicos. Essa atipicidade se dá em razão de o órgão gestor ser de titularidade dos próprios trabalhadores. E não teria lógica em que eles, ou não teria lógica na subordinação deles por eles próprios. Ou ainda porque o dono do navio, o dono da carga, ele não exerce subordinação jurídica em relação àqueles trabalhadores. Também doutrina majoritária trata esse trabalho como descontinuado em relação ao tomador. Na perspectiva do que eu já disse, cada tomador desse serviço, cada navio que atraca no porto, não tem uma continuidade, eu não gosto dessa expressão tecnicamente, porque não é técnica, mas é da doutrina majoritária. Então há uma continuidade na prestação laborativa em relação a esse navio, embora o direito do trabalho não exija continuidade, não eventualidade para a caracterização do vínculo empregatício. Muito bem. Quem é que, então, faz a gestão dessa mão de obra dos trabalhadores avulsos portuários em proveito do navio, do dono da carga? Quem faz isso é o órgão gestor de mão de obra, o órgão. Uma organização dos próprios trabalhadores reunidos para otimizar, para melhorar a fruição de direitos nessa prestação laborativa avulsa. Então, o órgão gestor, ele fixa o preço da mão de obra e contrata a prestação laborativa dessas pessoas com o interessado, com o navio, a empresa de transporte. Então, ao fixar seu preço, o órgão gestor levará em consideração os direitos trabalhistas constitucionais desses trabalhadores. Então, na formação do preço, o OGMO vai fixar não só o valor da hora de trabalho, mas também quantificará os valores referentes aos direitos constitucionais do artigo 7º. Ao final, o órgão gestor remunera cada trabalhador em razão da quantidade de trabalho que foi entregue por cada um. Dar-se-á, então, remuneração por rateio. Em 2009, o Estado brasileiro, percebendo o sucesso, o êxito da intermediação de mão de obra pelo órgão gestor e do cumprimento das obrigações trabalhistas constitucionais por esse órgão gestor, tentou estender os mesmos direitos aos movimentadores de mercadoria em geral, ou seja, o avulso não portuário, especificamente o trabalhador em carga e descarga de caminhões, que deveriam se organizar em sindicato para que eles pudessem também se valer de direitos trabalhistas por meio do rateio a ser fixado pelo sindicato. Acontece que a boa ideia não surtiu o mesmo efeito.
talvez por uma circunstância fática que distingue o trabalho avulso portuário e o trabalho avulso não portuário. No trabalho avulso portuário, você reúne trabalhadores num espaço delimitado, um espaço muito bem demarcado, que é o espaço do porto. Reúne trabalhadores nesse curto espaço, o porto organiza o fluxo dos navios naquele espaço e fica fácil lidar com direitos trabalhistas ali inseridos. O mesmo não se dá, minimamente, com os caminhões que transitam, carregam e descarregam no imenso território brasileiro, nas imensas rodovias brasileiras. Então, daí que a organização dos trabalhadores chapas, que fazem carga e descarga de caminhão, é uma tarefa hercúlea e pouco exitosa na prática, mas que foi o que tentou fazer o legislador com a Lei 12.023 de 2009. Para os trabalhadores avulsos portuários, aplica-se a Lei 12.815 de 2013. Para os trabalhadores avulsos não portuários, 12.023 de 2009, com direitos trabalhistas do artigo 7º constitucional. Sigamos. Com relação ao servidor público. O servidor público, como nós sabemos, ele não é empregado. O servidor público não tem direitos trabalhistas seletistas. O servidor público ele é estatutário. Seus direitos e obrigações decorrem do direito administrativo. Seus direitos e obrigações decorrem da lei municipal, estadual ou federal, de acordo com a vinculação do servidor ao ente público. Bom, trata-se então de matéria de direito administrativo. Não é, então, objeto imediato de direito do trabalho. Acontece que há situações fáticas e jurídicas em que o ente público descumpre normas constitucionais e ou de direito administrativo, fazendo com que o trabalhador fique num limbo, sem ser empregado, sem ser servidor público, e acabe demandando em juízo trabalhista alguma prestação. Portanto, para trabalhadores contratados por ente público a título precário, sobretudo, nós temos algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que vão permitir repercussões trabalhistas. Então, o que eu quero ver com vocês hoje, aqui nesse ponto, é a jurisprudência do STF em relação à contratação precária de trabalhadores por entes públicos. Contratações que não geram direitos trabalhistas seletistas e nem caracterizam esse trabalhador como um servidor público em decorrência de nulidade. Então, basicamente, são esses os assuntos tratados na jurisprudência do STF que tem repercussão trabalhista. Vamos aos temas. Lembrando, pessoal, que nós temos alguns vídeos aqui no canal que tratam da aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria trabalhista. Portanto, indico a vocês a análise. O primeiro tema trazido aqui é o tema 191, que tem como correlatos 308 e 916, todos tratando de um mesmo assunto. Aplicação do direito, o reconhecimento de direito de depósitos de FGTS na conta de trabalhador contratado pela administração pública, sem que haja a caracterização desse trabalhador como servidor público e também sem que haja sua caracterização como empregado público. O tema 191 diz, olha, o tema 191 fixa a seguinte tese.
É constitucional o artigo 19A da Lei 8.036 de 90, que dispõe ser devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Então, aqui a situação é a seguinte: o cidadão trabalhou, ele foi contratado por ente público, não passou, não foi admitido pelo meio do concurso público de provas ou de provas e títulos. Seu contrato foi declarado nulo, mas a lei do FGTS, numa perspectiva inclusiva, estabeleceu no seu artigo 19A que esse trabalhador também tem direito ao FGTS. Qual é a lógica do sistema do FGTS? Bom, a lógica é que empregados seletistas, sejam eles empregados públicos ou privados, não têm estabilidade. Consequentemente, a ausência de estabilidade seja FGTS. O contrário, servidor público é estável, como regra geral. Sendo estável, ele não demanda e não tem direito ao FGTS. Como esse cidadão, contratado pela administração num contrato declarado nulo, não tem estabilidade, resta a ele FGTS. Essa é a lógica do sistema. E essa é a lógica das decisões do STF nos temas 191, 308 e 916. A nulidade não será absoluta, porque preservará salários, obviamente, se a pessoa trabalhou, receberá salários, e depósitos de FGTS. O próximo tema, também de simples compreensão, é o tema 308, que estabelece que, aliás, na mesma linha, né, o 308, mesma coisa, Lei 8.036, artigo 19A, mesma coisa, já falei. O trabalhador admitido sem concurso público, cujo contrato foi declarado nulo, terá direito a receber FGTS. Mesma coisa. Vamos ao próximo. 383. 383 trata de terceirização de trabalho com empresa pública tomadora de serviços. O que o tema 383 estabelece é que, também muito simples, hoje com a lei nova de terceirização, decorrente essa lei nova da reforma trabalhista, isso não seja mais dúvida. O trabalhador terceirizado, contratado para trabalhar em empresa pública, não tem direito ao mesmo salário pago ao empregado público. As decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal em matéria de terceirização, elas são no sentido da desigualdade. Não são devidos os salários dos empregados do tomador dos serviços para os terceirizados. Vocês têm aqui alguns vídeos no canal sobre terceirização e essa posição, essa decisão do Supremo está cristalizada na sua jurisprudência vinculante. Tema 542. Também em linha com a jurisprudência do Supremo em outros assuntos, diz o seguinte a tese fixada no tema 542. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Que diz, então, a tese no tema 542. Se há trabalhadora gestante contratada pela administração pública, não importa qual foi o regime jurídico,
que ensejou a contratação. Não importa se foi num regime contratual, administrativo, por tempo determinado, o que importa é a gestação. E, estando a trabalhadora contratada pela administração pública gestante, ela tem direito à estabilidade provisória e à licença maternidade. Em síntese, proteção ampla à maternidade, independentemente do regime jurídico escolhido pela administração pública. Tema 551. Tese. Servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Essa é a regra. Bom, se o servidor é temporário, ele não tem 13º e férias. Mas há duas exceções. Primeira, expressa previsão legal e ou contratual em sentido contrário, ou seja, o município, o Estado, a União, o ente público resolveu, porque a lei permite, em alguns casos, resolveu o ente público contratar trabalhador temporário. Se no contrato firmado houve previsão de férias e 13º, os direitos serão pagos. Não houve previsão, os direitos não serão reconhecidos. Essa é a primeira exceção. Segunda exceção. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e ou prorrogações. Então, se o trabalhador foi contratado como temporário, mas esse aspecto não foi observado, então haverá direito a férias e 13º. O aresto paradigma que ensejou a fixação da tese no tema 551 é o RE 1066677, que tramitou, obviamente, no Supremo Tribunal Federal, em que teve como réu o Estado de Minas Gerais, que contratou uma pessoa, um trabalhador, como temporário, e esse contrato pseudo-temporário durou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. Então, de temporário ele não teve nada, e aí o Supremo Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que o desvirtuamento da contratação temporária enseja direito às férias e ao 13º. Tema 916 também diz respeito a FGTS, eu não vou reafirmar aqui. A diferença apenas é que não se trata de nulidade decorrente da ausência de concurso, e sim de contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso 9 da Constituição. Então, a contratação foi por tempo determinado, em razão de necessidade temporária excepcional, mas não se provou tal excepcionalidade, e aí o contrato foi declarado nulo, mas nulidade apenas parcial, com direito à FGTS. Validou-se, então, novamente, o artigo 19A da Lei 8.036, de 1990, na mesma linha anteriormente apresentada. Por fim, o tema 951, vamos voltar aqui, porque não era aqui que eu tinha que voltar, não. Tem que voltar aqui. O tema 951, servidores que tiveram relação jurídica regida pela CLT, modificada considerado o regime jurídico único, têm direito à diferença remuneratória decorrente de plano de cargos e salários. A situação aqui é a seguinte, hoje bastante incomum. O trabalhador foi contratado como empregado público seletista. Fez concurso público para a empresa pública, contratado para emprego público seletista.
Depois, o ente público resolveu modificar essa contratação, transformando o empregado público em servidor público, observado o estatuto. O que o Supremo disse é que, neste caso, o ex-empregado público e atual servidor público leva para o serviço público a remuneração decorrente do plano de cargos e salários, por força do princípio da irredutibilidade salarial e de vencimentos. Então, com relação aos trabalhadores contratados pela administração pública, com reflexo trabalhista, são esses os temas que eu queria trazer aqui para vocês. Outros tantos temas estão disponíveis em outros vídeos. Trabalhador cooperado. As cooperativas de trabalho são associações que reúnem trabalhadores autônomos que se reúnem para melhorar a possibilidade de sua inserção laboral. A lógica é simples. Ao invés de a pessoa se inserir no mercado de trabalho autonomamente e sozinha, ela prefere se inserir no mercado de trabalho autonomamente e em grupo e coletivamente, de modo cooperado. O cerne da situação em perspectiva trabalhista é o trabalho autônomo, que é entregue pelo trabalhador à sua cooperativa. A Lei 12.690 de 2012 regula atualmente o fenômeno sociojurídico. Há muitas fraudes em relação ao trabalho contratado via cooperativa, e aí, se comprovando a fraude, aplica-se a CLT. O que nós estamos tratando aqui é daquela cooperativa rígida, daquela cooperativa de trabalho que cumpre a lei, daquela cooperativa de trabalho que só reúne trabalhadores autônomos em busca de um benefício comum, partilhado pelo grupo. Não se trata de fraude contra a relação de emprego que existe por aí. Como é que nós vamos verificar se a cooperativa é fraudulenta ou verdadeira? É simples hoje, a partir de 2012, pelos termos da Lei 12.690, que bem cuidou de regulamentar o fenômeno. Começando pela presença necessária de dois princípios, esculpidos no artigo 3º da Lei 12.690 de 2012. Princípio da dupla qualidade e princípio da retribuição pessoal diferenciada. Pelo princípio da dupla qualidade, deve o trabalhador cooperado, para ser assim reconhecido, ser dono e cliente ao mesmo tempo da sua associação cooperativa. Ele é dono e ele é cliente. Ele é dono porque ele é associado e ele dirige os rumos da sua associação. E ele é cliente porque sua cooperativa lhe presta serviço. O segundo princípio é o da retribuição pessoal diferenciada. Estabelece que o cooperado deve receber de sua cooperativa mais e ou melhor do que ele receberia se atuasse isoladamente. A lógica, como eu disse no começo, do sistema cooperativista é de uma reunião de pessoas para melhorar a inserção laborativa autônoma, não para piorar, obviamente. Presentes os dois princípios, ok. Presente a autonomia, ok. Ausente a subordinação jurídica, ótimo. Pode haver, então, trabalho cooperado. Quer dizer que o trabalhador cooperado não está subordinado à sua cooperativa, nem pode. Se a cooperativa é ele e mais os seus colegas, ele não pode ser subordinado dele próprio. E também esse trabalhador cooperado não está subordinado ao tomador dos seus serviços.
E aí é um problema. Imagina uma cooperativa de trabalho de motoboys. E essa cooperativa de trabalho de motoboys presta serviços para uma drogaria, para uma lanchonete, para uma pizzaria, para um supermercado. Isso quer dizer que o trabalhador cooperado motoboy não é subordinado da drogaria, da lanchonete, da pizzaria, do supermercado. Ele não está subordinado a ninguém. Para que ele seja cooperado, ele não está subordinado a ninguém. E esse é o ponto de análise para que se reconheça uma fraude contra o sistema cooperativista. Esse trabalhador cooperado, autônomo, tem os direitos previstos no artigo 7º da Lei 12.690 de 2012. Vejam aí na legislação de vocês. São direitos básicos, são direitos mínimos, como retirada não inferior ao mínimo legal, jornada não superior a 8 horas, descanso anual com remuneração e outros direitos mínimos básicos que a cooperativa deve garantir aos seus cooperados. Portanto, ao firmar o preço da mão de obra, a cooperativa leva em consideração não só a hora de trabalho, não só a entrega feita, por exemplo, mas também os outros direitos que esse trabalhador cooperado tem na forma do artigo 7º da Lei 12.690 de 2012. Sigamos. Trabalho voluntário e trabalho religioso. O trabalho voluntário é aquele que não é oneroso. O trabalho voluntário é aquele que é gracioso. O trabalho voluntário é aquele que é gratuito na perspectiva do trabalhador. O trabalhador não trabalha porque quer contraprestação. O trabalhador trabalha porque tem algo que lhe move no sentido de entregar seu tempo de vida em proveito de outrem, sem querer com isso contraprestação, sem querer ganhar nessa relação. Bom, para que haja trabalho voluntário, dupla dimensão, uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva. Na dimensão subjetiva, vamos buscar o ânimo do prestador. Como eu disse, o ânimo é de voluntariado, o ânimo é de trabalho gracioso, ausência de obrigações recíprocas. Só quem se obriga é o trabalhador. Quem se beneficia do trabalho voluntário não se obriga a pagar, e nem pode. Porque o segundo dado da dimensão subjetiva é a inexistência de contraprestação. Pode haver ressarcimento de despesas, sem problemas. O voluntário não recebe para trabalhar, mas também não precisa gastar para trabalhar. Então, as despesas que ele tem para ir para o trabalho, para se apresentar para o trabalho, para se manter no trabalho, essas despesas podem ser ressarcidas, sem que se caracterize contra a prestação. No âmbito objetivo, a lei estabelece quem pode se valer do trabalho voluntário. A Lei 9.608 de 1998. Vamos lá, abra aí no conteúdo normativo de vocês. No seu artigo 1º, a Lei do Trabalho Voluntário estabelece que considera-se serviço voluntário, para os fins desta lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza. Primeira possibilidade, que o voluntário trabalhe para entidade pública de qualquer natureza. Ou instituição privada de fins não lucrativos que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Embora haja controvérsia, eu entendo o rol como exemplificativo. Portanto, objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência.
Se então a causa é essa e não há onerosidade na relação, o trabalho é voluntário. Sigamos para o trabalho religioso. Até 2023, nós tínhamos uma divergência jurisprudencial e também doutrinária em torno da possibilidade ou não de se reconhecer vínculo empregatício entre o religioso e sua entidade religiosa. Eu vou delimitar aqui a análise do trabalho religioso à situação da pessoa natural que faz profissão de fé ou que do púlpito professa a sua fé. Eu não vou aqui nominar ou denominar ou trazer denominações religiosas, porque não vem ao caso, embora a lei nova faça. Eu vou dizer aqui é o seguinte: essa divergência jurisprudencial anterior a 2023, ela dizia respeito à possibilidade ou não de haver onerosidade na avença religiosa. Em síntese, era isso. Parte da doutrina negava vínculo, capitaneada pela saudosa professora Alice Monteiro de Barros, entendia que a fé não é mensurável economicamente, do que decorre a impossibilidade de reconhecimento de onerosidade. Ou ainda, não há entre o religioso e aqui aquele que professa do púlpito a sua fé para os seus irmãos em fé e a instituição religiosa. Eu não estou falando aqui de quem faz faxina, secretário, vigilante, vigia, motorista. Não falo dessas pessoas. Então, para a linha teórico-doutrinária da professora Alice Monteiro de Barros, não haveria aí obrigações recíprocas e contrapostas. Ambos, entidade e pessoa natural, estão irmanados num mesmo propósito, o que afastaria o aspecto sinalagmático essencial à caracterização do vínculo empregatício, portanto oneroso. Outra parte da jurisprudência e da doutrina, de modo mais singelo, estabeleciam, ou melhor, essa outra parte estabelecia que a onerosidade se provava pela entrega de dinheiro. Se o ministro da confissão religiosa, se aquele que do púlpito professa a sua fé, recebe dinheiro da entidade, então onerosa seria a relação e possível era o vínculo empregatício. Insatisfeitos com essa segunda vertente, entidades religiosas forçaram o Congresso Nacional, forçaram não, né? Demandaram ao Congresso Nacional a Lei 14.647 de 2023, vejam aí, que alterou a CLT para incluir um novo parágrafo 2º no artigo 442, que passa a dizer o seguinte: não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza, ou instituições de ensino vocacional e ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou quaisquer outros que a eles se equiparem, ainda que se dediquem parcial ou integralmente a atividades ligadas à administração de entidade ou instituição, a que estejam vinculados ou estejam em formação ou treinamento. Então, o que diz aqui? Quem do púlpito professa a fé ou está em escola
para tal. Os que ministram as lições para aquele que se forma para a entidade religiosa. Se essa finalidade da avença é religiosa em sentido estrito, não há vínculo empregatício. O que o novo parágrafo 2º do 442 faz é reconhecer a primeira teoria de inexistência de vínculo empregatício por presunção aqui. E o parágrafo 3º do artigo 442, também ali incluído, ele nos ajuda ao dizer que o disposto no parágrafo 2º não se aplica em caso de desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária. Então, ótimo. Se a finalidade não é voluntária, então o vínculo pode ser reconhecido. O que deve haver é finalidade religiosa, sem onerosidade, sem uma relação sinalagmática, sem obrigações recíprocas e contrapostas. Aí sim, ainda que haja subordinação, a subordinação não está em caso aqui, haverá o afastamento do vínculo empregatício. Trata-se de lei nova, de alteração recente, ela é de agosto de 2023, e não conheço ainda jurisprudência nesse sentido. É claro que pode haver decisão judicial, mas ainda não há jurisprudência nesse sentido. Por fim, estágio. Muitos de vocês conhecem a figura jurídica, muitos já atuaram e atuam nessa estrutura. Bom, o contrato de estágio, ele é, antes de mais nada, ato formativo. O contrato pressupõe, aliás, o estágio pressupõe possibilidade de aprendizado na linha de formação do educando. A Lei 11.788 de 2008 estabelece que estágio é ato educativo. Portanto, não é nem necessariamente, na minha isolada percepção, contratação de trabalho, embora envolva trabalho. O cerne do contrato não é trabalho, é formação. Daí o motivo que permite o afastamento do vínculo empregatício pela força da lei. Bom, então o contrato de estágio está previsto na lei 11.788 de 2008. O artigo 3º dessa lei traz presunção legal de inexistência de vínculo empregatício entre o concedente do estágio e o estagiário. Vínculo que pode ser reconhecido se a lei for inobservada em qualquer de suas regras. Previsão dos artigos 15 e 3º, parágrafo 2º da lei de estágio. Como é que a lei define o estágio? Artigo 1º. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Muito embora amplo o conceito e ampla a possibilidade contratual, ela se prende ao necessário aprendizado prático na linha formativa do educando. Essa é a essência do estágio. Vivenciar na prática o que se aprende em teoria na escola. Se não for isso, não é estágio. Se não for isso, é pura fraude. Quais são os tipos de estágio? Artigo 2º. O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. Então, se o estágio deve ser cumprido por força da matriz curricular do curso, ele é estágio obrigatório. Se o estágio não é previsto
na matriz curricular do curso, ele é não obrigatório. Bom, quais são os requisitos? E aqui estão as indicações. Eu não vou ler os dispositivos normativos, esse vídeo já está amplo, grande demais. Mas as regras estão aí, vocês tomem nota. Quais são os requisitos materiais para que haja validamente estágio? Em síntese, possibilidade de experiência prática, harmonia entre formação educacional e profissional, acompanhamento e supervisão e complementação do ensino na prática. Em síntese, se estágio é vivência prática do que se aprende na teoria, então o requisito material está presente. Simples assim. O resto é requisito formal. Qualificação das partes, termo de compromisso, designação de professor e supervisor e observância aos direitos fixados na Lei 11.788 de 2008. Vejam aí na legislação, vejam isso no meu curso de Direito do Trabalho, publicado pela editora RTM. E façam suas perguntas aqui, deixem um joinha. Muito obrigado, um abraço.